Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, queríamos começar por saudar os moradores aqui presentes e manifestar a solidariedade do PCP com a luta desenvolvida pelas comissões de moradores e pelos moradores, nomeadamente do bairro Rosa, da Quinta do Cabral, do bairro dos Lóis e das Amendoeiras, entre outros, contra os aumentos brutais das rendas e pela alteração da lei através da introdução de critérios mais justos. A aplicação do regime da renda apoiada levou a aumentos brutais de rendas. Muitas das rendas de 20 euros, 30 ou 40 euros aumentaram para valores na ordem dos 200, 300 e até quase 400 euros, incomportáveis para as famílias de baixos rendimentos. Estes aumentos demonstram bem que a aplicação do regime da renda apoiada não se trata de nenhum ajustamento, como pretendem fazer crer, e demonstra bem as injustiças deste mesmo regime. O anterior Governo aplicou a renda apoiada, sem ainda alterações deste Governo, a pretexto da requalificação das habitações e edifícios, obras que não passaram de uma operação estética sem a resolução dos problemas estruturais. O PCP entende que a resolução dos problemas colocados pelos moradores passa pela alteração da lei, introduzindo critérios de justiça social no cálculo do valor da renda. É nesse sentido que o PCP propõe considerar o valor líquido dos rendimentos em vez do ilíquido, ter em conta somente os elementos do agregado familiar com idade igual ou superior a 25 anos, não incluir como rendimento os prémios e subsídios de caráter não permanente, considerar um valor parcial das pensões e reformas quando inferiores a 3 salários mínimos nacionais e limitar o esforço da renda a pagar a 15% do rendimento quando inferior a 2 salários mínimos nacionais. Os projetos de resolução do PSD, do CDS e do PS vão no sentido de recomendar ao Governo a revisão do regime da renda apoiada. O PS vai ainda mais longe, considerando que este regime se deve adaptar à condição de recursos, e relembramos condição de recursos essas que é injusta e que levou à redução significativa das prestações sociais, como o abono de família ou o complemento solidário para idosos. Falam em sensibilidade social, mas o que pretende efetivamente é adiar a solução do problema e não resolvê-lo, quando a Assembleia da República pode fazê-lo imediatamente. Propõem ainda o faseamento do pagamento da renda ou a aplicação gradual da renda. Obviamente que mecanismos de faseamento facilitam o pagamento das rendas pelos moradores, mas continua a não resolver a questão central, a injustiça no cálculo do valor da renda. Aliás, no bairro Rosa e na Quinta do Cabral, por exemplo, foram aplicados estes faseamentos no valor de pagamento da renda durante 5 anos, mas não é por isso que a renda passou a ser justa. Relembramos que o CDS, na anterior legislatura, votou favoravelmente a proposta do PCP. Aliás, também apresentou propostas de alteração à lei. Agora que integra o Governo, já muda a sua atitude. O que se exige é a revisão urgente da lei e é nessa discussão que o PCP dá o seu contributo. Para que recomendar ao Governo que reveja a lei, quando é na Assembleia da República que deve ser iniciado esse processo, naturalmente com os contributos de todos os grupos parlamentares e também do Governo. Disse. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, optar pelos projetos de resolução em detrimento dos projetos de lei significa trocar o certo pelo incerto. E o que nós estamos aqui a colocar é que não enganem os moradores com pretensas soluções que não virão resolver o problema agora que necessitam, porque é diariamente, é agora que, após cortes nos salários, após cortes nas prestações sociais, após aumento dos transportes, após aumentos dos preços dos medicamentos e o aumento brutal das rendas, está a criar, de facto, dificuldades grandes nas vidas destas pessoas. E é isso que os senhores, tendo a oportunidade da Assembleia iniciar já o processo, querem adiar, querem prolongar para não sei quando, enquanto as vidas das pessoas continuam cada vez em situações mais dramáticas. Por isso o que nós colocamos e que afirmamos aqui é total disponibilidade para que em conjunto e na Comissão, no debate em especialidade, possamos encontrar as soluções, porque não vale a pena aqui estarmos a falar de preocupações, de insensibilidade social que o atual regime tem, que é necessário introduzir mais justiça. Então vamos à prática, vamos fazê-lo, vamos aprovar esses critérios e vamos tomar essas medidas para que efetivamente essas pessoas possam ter justiça nas suas vidas. Senhoras e senhores deputados, fica assim concluída a discussão.